Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os conteúdos que a gente vem trabalhando do começo da disciplina até agora, né? Nessa primeira unidade, tá? No finalzinho desse vídeo também a gente vai ter a nossa última atividade de criação artística e eu acho que vocês vão gostar muito de fazer essa atividade. Nosso conteúdo, gente, ele começa na unidade 1, no tema 1 do nosso livro de linguagens, né? Linguagem, ciências e tecnologia, tá? Para vocês que estão com um livro físico, só é procurar o tema 1, unidade 1, com o título Tecnologia e Meios Digitais, como está sendo mostrado aqui nessa imagem, tá? Então, o que eu queria falar para vocês logo de entrada nessa grande revisão de conteúdo? Eu queria falar para vocês que o grande objetivo desse conteúdo da primeira unidade é que vocês entendam a relação entre arte e tecnologia. E tudo que eu venho falar aqui hoje, eu já falei em aulas passadas, tá? Aqui eu vou falar bem rápido. Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem se aprofundar na leitura do texto no livro ou assistir às aulas que eu já postei anteriormente, tá certo? Então, o que é que essa imagem traz para a gente? Essa imagem, ela traz uma exposição artística onde a pessoa, né, o público, pode interagir com a obra de arte a partir dos recursos tecnológicos, tá, gente? Então, o forte dessa imagem é mostrar para vocês como que a tecnologia ela influencia atualmente nas obras de arte. E por que a tecnologia influencia tanto? E por que a gente deve usar a tecnologia hoje em dia nas obras de arte? Simplesmente porque a obra de arte ela caminha de acordo com o seu tempo. Então, se as inovações tecnológicas existem, a arte também vai fazer parte disso tudo e ela vai sim se adequando, se nutrindo dessas inovações tecnológicas que a gente tem até hoje, né? Então, passando aqui da página 10 para a página 11 até a página 1, né? A gente vê aqui, ó, uma selfie, né? E aí existe a primeira pista do conteúdo que a gente vai estudar, né? Que é o tema da arte visual, porque a gente está estudando artes visuais nessa unidade a partir do tema fotografia, né? Que é a arte digital, tá? Então, o primeiro passo, eu vou aumentar aqui um pouco para vocês. Primeira abordagem do tema foi a performance, né, do artista chinês Te Xin Haixin, que se denominou Performance de um ano, 1980 a 1981. Essa foto aqui, ó, gente, essa aqui é um recorte, né, da obra dele, do que ele fez. É o quê? Esse artista, ele se propôs a, por um ano, se fotografar. Então, ele escolheu um lugar, um espaço, onde ele acordava, batia o ponto, aquele ponto mecânico de antigamente, que geralmente as grandes indústrias usavam, e ele ficava fazendo isso de 40 em 40 minutos, certo? Dentro da atividade de vocês, eu postei vários vídeos sobre essa performance dele, inclusive um que tem traduzido, né, tem tradução simultânea do YouTube, que fala sobre os objetivos desse artista. O que é que ele queria mostrar para a sociedade, né? O que é que ele queria comunicar através dessa obra de arte? Porque vocês sabem que toda obra de arte, ela serve para comunicar, né, alguma coisa. Então, ele diz que ele queria
mostrar essa relação com o tempo, né? Um tempo, por quê? Porque ele passou um ano fazendo isso, de 40 em 40 minutos, se fotografando, e aí viveu muita coisa, porque teve momento que ele dormiu, teve momento que ele, então faltou fotos, né? Faltou imagem, tinha momentos assim que ele não podia estar lá naquele horário, não podia bater o ponto, e no vídeo vem explicando cada detalhe desse, quais foram esses momentos. Mas aí depois disso, ele uniu todas as fotos que ele tirou por um ano. Ele fez uma exposição, né? No vídeo também que eu mostrei tem a exposição. A exposição ocupa toda uma sala enorme de um monte de fotozinho dele, igual essa, né? Porque essas são um recorte. E ele juntou tudo num vídeo de 6 minutos, né? Então, ele questiona esse tempo. Que tempo é esse que a gente pode reduzir ele em 6 minutos, né? Então, a arte vem para a gente questionar mesmo que tempo é esse que a gente vive, que tempo é esse que a gente está tão corrido, que a gente acha que está diminuindo, que a gente está estudando e tem que trabalhar e o ano parece que encurta. Então, assim, esse o, foi o que motivou esse artista a produzir essa obra, né? Logo depois desse conteúdo, a gente começa a estudar a questão da fotografia, né? A questão do nome fotografia, registrar através da luz, né? Que é o princípio da fotografia. O livro traz um exemplo do impressionismo e a tecnologia da fotografia. O impressionismo, como eu já falei para vocês, é um movimento de vanguarda artística que tenta romper com os moldes da arte feita da época, né? Qual que era a arte feita na época? Era o realismo, né? O naturalismo, onde os pintores eles tentavam pintar da forma mais próxima possível da realidade. E o Monet, como vocês estão vendo, que é um pintor impressionista, e outros artistas impressionistas também, eles não queriam mais pintar aquela forma igual ao que eles estavam vendo. Ele queria dar a impressão dele, né? O olhar dele. Eles queriam que a pessoa, ao olhar para a imagem que eles estavam pintando, era como se eles conseguissem transferir o olho dele para outra pessoa, a pessoa que vê. Então, era o que ele estava sentindo. Então, o impressionismo, ele tem essa característica, né? Ele se preocupa com mostrar o que o pintor está sentindo, se preocupa com a impressão dada no momento que a arte, né? A pintura está sendo pintada, com os reflexos da luz, com as cores que estão sendo visíveis, porque se vocês prestarem atenção, cada momento do dia tem uma coloração diferente, né? Então, o impressionismo se preocupa com isso. Já a fotografia, como vocês estão vendo aqui, ela também ela advém dessa preocupação, dessa vontade, né? De comunicar, como todo tipo de arte que acontece, ela comunica alguma coisa, mas na fotografia, o fotógrafo, a pessoa que faz a foto, ela também se preocupa com a incidência de luz, com a coloração, com o ângulo da foto. E aí a fotografia já é a junção dessa arte, né, que vinha através dos pintores com a tecnologia, e, né, tentando passar mais ou menos a mesma coisa, que é a impressão do fotógrafo, no caso agora, porque é o olhar do fotógrafo que faz a imagem, né? A gente pode tirar a foto do mesmo lugar, mas aí um fotógrafo ele registra de uma forma, numa angulação diferente, mostrando coisas que ele chama atenção para ele, e o outro retrata de outra forma.
Então, a fotografia, gente, ela é uma linguagem visual importante, né, para a arte, para que une essa questão da arte e a tecnologia. Ela se dá, como eu falei, pela escolha do ângulo, né, do fotógrafo, de quem fotografa. Fotografias que aparecem apenas rostos de pessoas são chamadas de retrato, né? E a fotografia mesmo, como esse retrato dessa menina, né? E esses homens aqui são retratos que só parece o que é rosto. E a fotografia como conjunto de todos os elementos da cena, né? Então, se tem um rosto, se tem alguma coisa atrás, se algo chama atenção, então já deixa de ser só um retrato que representa só o rosto de uma pessoa, para representar todo um cenário, toda uma composição fotográfica. E é por isso que a gente, às vezes, quando a gente assiste um filme, a gente fala da fotografia do filme, né? Que é todo o cenário que está sendo representado a partir das escolhas do ângulo, né? De quem está ali filmando e retratando aquela obra de arte, tá? A gente já está aqui na página 15. Essa prática em ação a gente já fez, né? Já foi uma atividade contemplada pela nossa disciplina. E aí a gente chega aqui numa breve história da fotografia. Aqui eu vou pedir para vocês lerem essa história da fotografia. Tudo isso que eu estou falando aqui é só um reforço de alguns pontos importantes da nossa disciplina. Porém, os detalhes, né, que vão até ser abordados na prova, pode ser que eu não esteja falando aqui, ou pode ser que você, ao ler, você preste mais atenção e aí guarde melhor esse conteúdo, né? Então, eu queria passar aqui para essa parte, que são algumas técnicas para fotografar, né? E aí, como que esses fotógrafos, eles lidam com essas técnicas e como que a gente pode também usar essas técnicas para poder compor nossa fotografia. Então, como é que é composto uma fotografia, né? Então, a fotografia, como está aqui um breve resumo nessa página, ela pode ser composta pelas regras dos terços, enquadramentos, né? Enquadramentos em enquadramentos, composição radial, composição simétrica, linhas, texturas, profundidade. Ano passado, a gente viu um pouco disso nos elementos das artes visuais, logo na primeira unidade, quando a gente começou as aulas no ensino remoto, né? A gente viu que, se vocês prestarem atenção, é uma mescla dos elementos das artes visuais, né? Com outras regras da fotografia. Então, linha, textura, profundidade, composição simétrica, tudo isso são elementos das artes visuais para poder compor a cena. Então, o que seria a regra dos terços, né? As regras dos terços, ele tenta o quê? Marcar os pontos na imagem, e aí é como se aqui no meio tivesse centralizado, né? E marca uma cruz em 4 pontos da imagem, e a gente pode escolher em que lugar a gente coloca essa imagem. Por exemplo, nessa imagem da jangada, né? O fotógrafo ele escolheu deixar a jangada mais para o lado direito. Aqui, para mim, eu vejo do lado direito.
que é a parte do mar, né? E deixou um espaço enorme. Então, se vocês prestarem atenção, é como se a tela fosse dividida no meio e ele deixa esse espaço para justamente deslocar nossa atenção para um lado só da imagem, né? Como se a embarcação fosse já sair dali. Já a regra do enquadramento, ela, ela visa o quê? Valorizar um determinado espaço, não é verdade? Então, a pessoa que foi fotografar, ela viu esse enquadramento que dava aqui da igreja, né, nessa abóboda, e tirou a foto para valorizar esse tema aqui da igreja, né, dando ênfase ao, ao que ela está querendo mostrar, né, também mostrando os detalhes das construções, porque aqui ó, tem uma construção bem bonita e aqui tem outra também, um outro, como se fosse uma igreja, né, antiga. Então, tem isso. Composição radial é a forma que o fotógrafo ele organiza para que a gente tenha essa sensação circular, né? Então, ele escolhe lugares para que a gente tenha essa sensação e o olhar do espectador percorra em formato de círculo o assunto que ele está querendo falar, né? A simetria, então, a pessoa aqui, ó, tentou fazer o quê? Tanto esse lado esquerdo quanto o direito aparece bem simétrico em toda a foto, né? Então, para dar essa sensação de profundidade, de linha central que segue e até um certo conforto ao olhar essa imagem. Porque o ser humano ele sempre busca algo simétrico para representar e para ele representar. O uso de linhas, né, verticais, horizontais, diagonais. Então, o fotógrafo ele percebeu esse cruzamento de linha, achou interessante, junto com o pé da pessoa que estava ali para poder guiar o olhar da gente para cá. Texturas. Então, você vê essa imagem, essa foto, né? Ela é só textura. Textura. E aí, o que ele quis comunicar fica para a gente, né? Para dar essa sensação, como o texto próprio diz, uma sensação tátil. É como se a gente pudesse sentir essa textura que está impressa na parede. A profundidade, né? Que segue, ó, as regras dos textos, as linhas principais, linhas diagonais e molduras. Bora ver como aqui, ó. Quando a gente tira a questão de profundidade, aqui está mostrando muito bem, querendo mostrar a profundidade da ponte, né? Cruzando aqui com a linha do horizonte e essa ponte aqui enorme. Aqui também, ó, também tá na regra de fotografar e criar essa profundidade junto com as pessoas que estão dentro do trem, né? E as bicicletas aqui penduradas, todo esse cenário. E aí traz, né? O que é que essas pessoas estão fazendo aqui, penduradas nessa bicicleta. Ela tenta dar uma certa simetria, porque tá dividindo. Se você dividir esse quadro em 4, aqui no meio e aqui nas pontas, a gente vai ver que tem exatamente 2 janelas para um lado, 2 janelas e meia de um lado, 2 janelas e meia do outro, uma bicicleta de cada lado, né? Então, mulheres de um lado, homens do outro. Então, convida mesmo a gente a refletir sobre o que está acontecendo nessa composição aqui.
E aqui uma fotografia. Se tivesse só o rosto, seria um retrato. Mas aí vê o que é que essa fotografia ela une. Ela une textura, né? É uma sensação, profundidade. A gente consegue ver algumas coisas aqui atrás. Tem um elemento central aqui, né? Essa linha central aqui dividida com essa menina. Então, o que é que eu quero falar para vocês? Não precisa vocês serem expert, entendedores em fotografia, mas sim entender que a fotografia é uma linguagem visual, né, das artes visuais, que une a tecnologia, né, a seu favor e que comunica alguma coisa, né? Comunica alguma coisa quando você para olhar. Para terminar a nossa aula, gente, aqui na página 21 do nosso livro, vou dar uma diminuída aqui, na página 21 tem nosso último exercício experimentando, tá? Então, aproveitem para essa semana até o dia 15, para vocês que estão aí já que entregaram todos os exercícios e tal, para fazer esse ensaio fotográfico que o livro está sugerindo, que eu acho que vai ser bem legal, né? Então, o que é que você aprendeu sobre fotografia, sobre os elementos da fotografia? E aí a gente agora vai colocar em prática. Então, o que é que ele está pedindo? Uma câmera fotográfica, pode ser do celular, né? Onde você vai tirar no mínimo 7 fotos ou no máximo 14 fotos, tá? As fotos devem ser em preto e branco. E para você criar essas fotos, vocês têm que levar em consideração os elementos da composição fotográfica. Enquadramento, né, diversificado, textura, profundidade, contraste, regras de textos e simetria. Então, ao estudar esses elementos, vocês já vão estar estudando para a prova também, tá? E aí, você vai escolher um tema, né, dessa sua exposição fotográfica. Por exemplo, caminho da casa até a escola. Caminho da sala até o refeitório. Caminho da sala até ao trabalho, da casa até o trabalho. Meu quarto. Então, assim, vocês podem escolher, são livres para escolher. Como é bastante amplo, né? Vocês precisam tentar diversificar essa questão da paisagem, os detalhes, os olhares, o caminho. Então, assim, fazer em um lugar que você vai mudando ao longo do tempo. Talvez o quarto não seja o melhor lugar, realmente eu retiro esse exemplo. Não escolham um quarto, escolham lugares. Depois que você terminar, vocês vão me enviar. Não precisa mandar em blog nem em rede social da turma. Quer dizer, a gente até tem o Instagram da turma, né? Eu vou ver ainda como que pode ser que a gente como postar isso. Enfim, depois eu vou tentar gravar com vocês uma exposição onde a gente vai ver todas as fotos, né, criadas a partir desse exercício de vocês. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, leiam o conteúdo, assistam às aulas anteriores, façam as devidas anotações e bom exercício de avaliação para todo mundo e final de unidade, ok? Um cheiro. Tchau, tchau.